Reverendíssimos Padre Neuci, Diácono Carlos, querido povo de Deus, internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita e Radioativa Comunicações. Já quase ao final da primeira semana da Quaresma, nessa caminhada que começamos na quarta-feira de cinza, vem a liturgia de hoje falar coisas tão importantes para nós, principalmente alguns pensamentos que às vezes nós temos em relação a Deus, que não condizem com aquilo que realmente é. Um deles, o profeta Ezequiel, vai nos mostrar: Deus não se contenta com a morte dos maus. Porque de repente nós achamos que Deus tem os sentimentos idênticos às vezes aos humanos, à moda do mundo. O mundo às vezes torce para que o mal aconteça contra o mal. E Deus não. Então, de repente, se você conhece, é muito comum a gente ver isso, se você não tomar cuidado, de repente, se você coloca-se diante da televisão, vendo um filme ou alguma coisa do gênero, de repente você é surpreendida torcendo para o bandido, vamos assim dizer, torcendo para que o mal aconteça, porque você se envolveu tanto na trama que você não percebe e você torce para o mal. Então Deus não quer a morte do mal. A palavra de Deus nos diz que Deus quer que ele se converta. Que ele se converta. Diz ainda que os maus se convertam e passem a ter a vida pelo bem que agora fazem. Isso aqui também já causa uma confusão danada na cabeça de muita gente, né? Que diz assim, né? Que quando o bom pratica o mal, ele vai se perder pelo mal que praticou, e não pelo bem que ele fez. Assim também, Deus está dizendo, através do profeta Ezequiel, que aquele que é mau, quando ele se converte, ele vai ser salvo. É óbvio que não seria pelo mal que ele já praticou, mas pela conversão e o bem que agora está fazendo. Deus dá tempo, às vezes se fala, Deus está demorando. Na verdade, Ele está te dando mais prazo para que você melhore, para que eu possa ser melhor, para que nós possamos seguir adiante praticando o bem. Então, na verdade, não é que Deus demora. Muita gente usa uma expressão, até muito usada na igreja mesmo, as demoras de Deus, né? Sofre com as demoras de Deus. Mas é, na verdade, mais prazo que Deus está nos dando para que nós realmente encontremos o caminho correto. O Evangelho vai também nesse sentido para nos ensinar a reconciliação. A reconciliação com Deus passa pela reconciliação com os irmãos. É impossível querer se reconciliar com Deus se não se reconciliar com os irmãos. Ora, por isso que ele despreza até a oferta, que por mais gorda que ela possa ser, Deus não quer esse tipo de oferta. É por isso que ele diz, vai reconciliar primeiro com o teu irmão e depois então você traz a tua oferta. Nós poderíamos até imaginar assim, que muitas vezes o dinheiro que às vezes está se ofertando, a gente chamaria de, entre aspas, dinheiro sujo. E será que Deus quer dinheiro sujo na sua casa? Dinheiro que seja fruto da corrupção, fruto do suor do trabalho escravo, por exemplo, fruto de tantas coisas erradas, da prostituição. Deus não quer isso. Por isso que ele está dizendo, então, se você está sugando de alguém, por exemplo, a usura, a agiotagem, né? Às vezes a pessoa ameaça de morte aquele que deve, e depois vai querer trazer dinheiro ganhado desta forma no altar de Deus. Deus não vai se alegrar com isso, obviamente. Nesse tempo de jejum e oração, então nós somos chamados a ser sinceros também no nosso comportamento penitencial. As penitências que nós optamos por fazer nessa quaresma, que elas sejam feitas na alegria do coração, que quer verdadeiramente dar esse testemunho, e não no meio das discussões, e não no meio das brigas, porque aí estas penitências não terão valor algum. Quando fala do quinto mandamento, não matarás, é proibido matar, não pode, e esse matar não deve ser entendido
como somente tirar a vida biológica, né? A gente diz assim, deu um tiro, matou, fulano morreu, vamos enterrar. Não, não é somente essa morte. É claro que, no primeiro lugar, está esse tipo de matar. O matar vem nesse sentido. Mas existem tantas outras formas de morte, quando se exclui a pessoa da própria vida. Nós poderíamos dizer que a igreja nossa ensina e ensina tanto, né? Qualquer prática abortiva é contra o 5º mandamento. Qualquer prática abortiva é contra o 5º mandamento. Então a gente precisa parar para pensar nisso. Também, quantas vezes, né, a indiferença, a injúria, a calúnia acaba matando as pessoas a conta-gotas. Aí não matou com um tiro de uma vez, não. Matou a conta-gotas. A pessoa vai morrendo aos poucos do sofrimento, da dor, do desprezo, do abandono, da fome e de tantas coisas que causam a morte. Não existe só morte instantânea. Quantas doenças não são fruto destas coisas? Dentre elas, poderíamos aqui tranquilamente, sem medo algum de errar dizer, a depressão como doença, muitas vezes fruto daquilo que a pessoa foi submetida. Então nós precisamos pensar, quando Jesus fala, não matarás. E quando a gente fala de calúnia, de injúria, a gente pode dizer assim, quase que sem medo algum de errar, que onde eu assisti um filme de Santo Antônio, chama Antônio Guerreiro de Deus. Quem não assistiu, aconselho que assista, porque é muito bom. Acha aí no YouTube, etc. E aí falava da língua de Santo Antônio, né? Estar intacta. E por quê? Porque foi uma língua que proclamou a boa nova de Jesus Cristo. Foi uma língua que denunciou as injustiças. Foi uma pessoa que morreu com 30 e poucos anos de tanto sacrifícios que ele fez. Aquela vida realmente penitencial. E aí eu imaginava, como que será a língua dos caluniadores, dos injuriadores? Fétida, podre, porque mata, porque destrói, porque separa famílias. Então, a gente olhando aqui, lembra de Tiago, quando ele nos ensina que refrear a língua, devemos refrear a língua, não pode ser usada de qualquer jeito, porque é para a língua é da língua que nasce a mentira, é da língua que nasce a calúnia, é da língua que nasce a injúria, e essas coisas, às vezes, acabam até provocando a morte. Por causa da vaidade, por causa da inveja, por causa do ciúme, a língua destrói famílias, separações de casais. Não podemos esquecer disso. E isso tudo não pode ser prática de um cristão. E Jesus também deixa bem claro que ele não abole o Antigo Testamento, mas ele vem dar sentido. Nós poderíamos dizer, na relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que o Antigo Testamento é como a flor. E o Novo Testamento é o fruto desta flor. A semente não é a flor, e nem o fruto é a flor. Mas a flor e o fruto contêm toda a essência da semente. E a gente olha para a semente e lembra que toda semente é uma árvore em potencial. Então, o Antigo Testamento continha todas as promessas de Deus para nós. Assim como a flor contém a promessa do fruto. Então, lá no Antigo Testamento está a promessa da vinda do Mestre Jesus. E no Novo Testamento nós vemos esta realização como aquele fruto que nasce desta flor. Então, que nós possamos, nesta liturgia de hoje, em união com o Pai do céu, buscar viver a reconciliação. O melhor exercício espiritual que você pode fazer nessa semana é perdoar alguém que tenha te ofendido. Ou pedir perdão para alguém que você ofendeu. Isso vale muito mais do que 10, do que 15 dias de jejum, vale mais do que 40 dias de rosário 4 horas, vale mais do que muitas coisas que a gente às vezes pratica, do que 10, 15 vias sacras. Se você reconciliar com uma pessoa, se você abraçar essa pessoa e a partir dali ter vida nova em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.